Disseram que ele não pertencia àquela escola. Zombaram do seu silêncio, da cor da sua pele e do lugar de onde veio. Mas quando colocaram um piano na frente dele, uma única nota foi o suficiente para calar todos. Essa é a história de Noah Harper, o menino que ninguém queria ouvir, mas que acabou sendo impossível de ignorar. O bairro onde Noah morava não tinha cercas brancas nem avenidas limpas com carros importados. Era um daqueles lugares da Califórnia que raramente aparecem nos filmes. Casas simples, gente trabalhadora e poucas oportunidades reais. Mas dentro de uma casa de fachada descascada e jardim improvisado com vasos velhos, havia algo extraordinário: talento. Noah Harper vivia ali com os pais, Simone e David Harper, dois trabalhadores honestos. Ela era enfermeira técnica em uma clínica popular e ele entregador noturno. Nenhum luxo, mas havia algo naquele lar que jamais faltava: apoio. Mesmo nos dias mais apertados, havia espaço para o amor e para a música. Desde os 4 anos, Noah se encantava com sons. Qualquer objeto se transformava em instrumento. E quando David, um apaixonado por jazz, trouxe para casa um velho teclado comprado em um brechó, parecia que alguém havia acendido a alma do garoto. Noah era diferente. Os médicos chamavam de transtorno do espectro autista, mas a mãe preferia dizer que ele via o mundo com outra lente. Não falava muito, evitava contato direto e às vezes se isolava no próprio universo. Mas quando colocava os dedos sobre um instrumento, parecia que ele falava com o mundo inteiro. A vida seguia no mesmo compasso até o dia em que uma notícia inesperada chegou por carta. Noah havia sido selecionado para uma bolsa integral na renomada Westwood Academy of Fine Arts, uma escola particular de prestígio, conhecida por formar prodígios da música clássica e premiada em competições internacionais. A bolsa era resultado de uma seletiva silenciosa, um projeto social da prefeitura em parceria com a escola, que avaliava vídeos anônimos de crianças talentosas em comunidades de baixa renda. David havia enviado escondido uma gravação de Noah tocando violino e piano. A resposta veio como um milagre. Ele havia sido escolhido. O primeiro dia de Noah na Westwood Academy parecia uma cena em câmera lenta. Ele segurava forte a alça da mochila, velha, mas limpa, enquanto caminhava pelos corredores amplos e claros da escola. As crianças que o observavam usavam uniformes impecáveis, sapatos caros e falavam com uma confiança que parecia ensaiada. Noah, com seu cabelo crespo bem aparado e olhos atentos, se destacava, mas não do jeito que eles admiravam, e sim como se não pertencesse. Desde o início, os olhares diziam mais do que palavras, os cochichos, os sorrisos tortos, as perguntas veladas. Ele é bolsista? Será que veio mesmo por mérito? Por que ele não fala? Mas Noah não precisava responder. Ele sabia que era diferente, e isso nunca havia sido um problema, até agora. Foi durante a primeira aula de teoria musical que ele viu, pela primeira vez, o diretor Walter Grange. Alto, magro, cabelo grisalho meticulosamente penteado para trás, olhar severo e terno de couro. Grange entrou na sala como quem carregava um piano nas costas. Pesado, ranzinza, frio. Era respeitado, temido e, acima de tudo, intolerante ao erro e àquilo que fugia do seu padrão. Grange lançou apenas um olhar para Noah e foi suficiente. Um olhar que não dizia bem-vindo, mas não estrague meu legado. Vejo que temos um novo aluno entre nós, Sr. Harper. Noah assentiu, sem dizer nada, silencioso. Espero que compense no talento. A sala soltou uma risada abafada. E Grange não se incomodou. Apenas virou as costas e seguiu a aula. Aquela recepção marcou o tom das semanas seguintes. Noah tentava se concentrar, mas sabia que era vigiado. Seus colegas, mesmo os mais educados, mantinham distância. Ele sentava
Sempre no fundo, preferia os intervalos sozinho. Mas mesmo naquele isolamento, uma chama seguia acesa. Ele estava ali por algo maior. A única que parecia verdadeiramente curiosa com Noah era a professora de instrumentos clássicos, Sra. Delaney, uma mulher de meia-idade, gentil e apaixonada por ensinar. Você toca piano, Noah? Ele balançou a cabeça, afirmando. Então venha tocar algo amanhã na aula, só para mim. Noah hesitou, mas no dia seguinte, enquanto a sala ainda estava vazia, ele se sentou ao piano. As teclas antigas pareciam reconhecer seus dedos, e quando ele tocou, a professora deixou o caderno cair no chão. Você tem algo especial, garoto. Mas os elogios discretos não passavam despercebidos. A escola era pequena demais para os talentos se esconderem. E Grange começou a prestar mais atenção. Só que, ao invés de curiosidade, o que crescia nele era uma espécie de rancor velado. Como se aquele garoto desafiasse, sem querer, o que ele acreditava sobre quem deveria brilhar nos palcos daquela escola. Noah seguia calado, tocava com perfeição. Suas mãos pareciam conversar com os instrumentos, violino, flauta, piano. Cada nota era uma confissão muda de tudo o que ele não dizia em voz alta. Mas ninguém, além da Sra. Delaney, via isso como um presente. Para os outros, Noah era apenas o bolsista autista que tinha sorte de estar ali. O tempo passava. As notas eram boas. O comportamento exemplar. Mas o julgamento nunca cessava. E o que Noah ainda não sabia era que o diretor Grange já estava planejando a forma mais cruel de colocar ele no lugar, em público. Mas por enquanto, Noah seguia em silêncio. O tipo de silêncio que guarda tempestades. Os corredores da Westwood Academy cheiravam a polimento e perfume caro. As paredes eram decoradas com fotografias emolduradas de ex-alunos internos, vestidos de gala e medalhas no peito. A escola era um monumento à excelência, mas também ao elitismo. Noah, em seus primeiros dias, andava com passos leves, como se não quisesse chamar atenção. Mas chamar atenção era inevitável. Ele não usava os sapatos italianos dos colegas. Não carregava mochila de couro, nem almoçava pratos orgânicos no refeitório. Vestia o uniforme da escola com cuidado, mas sempre havia um pequeno detalhe que o diferenciava. O cadarço puído, a camisa um número maior, o cabelo natural, sem gel ou corte de salão. O silêncio de Noah gritava. Em um ambiente onde todos pareciam competir, até pelo tom da fala, ele se destacava por não querer disputar nada. Isso incomodava. Logo nos primeiros dias, o apelido surgiu. O pianista mudo. Alguns alunos mais velhos diziam isso em tom de piada, rindo entre si. Outros apenas olhavam com curiosidade, como quem tenta entender uma peça que não se encaixa no quebra-cabeça da escola. Noah ouvia, mas não reagia. Ele já havia aprendido que em certos ambientes, o silêncio é uma forma de resistência. Na segunda semana, durante uma aula de História da Música, a professora pediu que cada aluno falasse brevemente sobre o compositor favorito. Mozart, disse uma aluna com voz firme. Debussy, respondeu outro. Beethoven, completou um terceiro com orgulho. Quando chegou a vez de Noah, ele permaneceu em silêncio. A sala esperou. A professora forçou um sorriso. Noah, você entendeu a pergunta? Ele assentiu com a cabeça, mas não respondeu em voz alta. Você pode escrever se o preferir, disse, oferecendo um papel. Ele pegou o lápis, rabiscou o nome, Eric Satie. A turma fez careta. Alguns nem sabiam quem era. Um dos garotos riu. Claro, escolhe o cara mais estranho. Mas para Noah, não havia escolha mais certa. Satie era um compositor incompreendido em sua época, dono de uma musicalidade minimalista e hipnotizante. Assim como Noah, ele não fazia parte da corrente principal, e talvez por isso fosse sua referência. Apesar do incômodo constante, Noah não se
Deixava afetar por completo. Cada minuto livre que tinha, ele passava na sala de prática. Seu canto preferido era uma pequena sala de ensaio nos fundos do prédio antigo, onde havia um piano vertical velho, esquecido. Ali, ele se refugiava entre as aulas. Fechava a porta e deixava o som fazer o que sua voz não fazia. Naquele ambiente solitário, sua alma se abria. Era como se os dedos falassem por ele, revelando angústias, alegrias e pensamentos que palavras jamais traduziriam. Foi ali que Sra. Delaney o encontrou pela primeira vez, por acaso. Ela estava passando pelo corredor quando ouviu a melodia delicada de Gymnopédie número 1, saindo da sala. Parou, escutou. Aquele toque não era mecânico. Era a alma pura fluindo pelas teclas. Ela empurrou a porta devagar e viu Noah de olhos fechados, completamente entregue. Não teve coragem de interromper. Esperou até ele terminar. Noah, disse suavemente, de onde você aprendeu a tocar assim? Ele apenas olhou para ela, sem saber se aquilo era uma pergunta real ou mais um teste. Você toca de ouvido, não é? Ele assentiu. Ela sorriu, mas não com pena. Era um sorriso de quem reconhecia algo raro. Você já ouviu falar em sinestesia? Ele franziu a testa, confuso. Quando o cérebro mistura os sentidos, algumas pessoas veem cores ao ouvir música, sentem sabores. Eu acho que você sente mais do que ouve. Sua música é viva. Foi o primeiro elogio genuíno que Noah recebeu desde que pisou na escola. Mas nem todos viam da mesma forma. Walter Grange, o diretor, já havia recebido relatórios de alguns professores sobre o bolsista prodígio, e isso o incomodava. Para Grange, a Westwood não era apenas uma escola, era o reflexo do seu próprio ego. Ele havia passado a vida tentando ser um pianista respeitado, mas sua carreira nunca decolou. Tornou-se diretor de uma escola de elite não por paixão à educação, mas por orgulho. E agora, ver um garoto negro, autista, de origem humilde, ganhando atenção pelo talento, sem esforço aparente, despertava o pior nele. Essas bolsas estão estragando o padrão da nossa escola, comentou ele durante uma reunião com o coordenador. Mas Grange, ele é talentoso. Os professores estão impressionados. Talento não substitui classe. A imagem da Westwood precisa ser preservada. Enquanto isso, o bullying silencioso seguia. Na aula de violino, um dos garotos colou chiclete no arco de Noah. Outro dia, trocaram os sapatos dele por um par rasgado. E sempre havia sorrisos falsos e risadas abafadas. Noah nunca reagia. Mas uma tarde, enquanto praticava piano, ele foi surpreendido por um grupo de colegas entrando na sala. Olha só, o prodígio ensaiando para ganhar mais tapinha nas costas, disse um deles. Vai tocar alguma coisa ou vai só olhar para o teclado? Provocou o outro. Noah abaixou a cabeça, respirou fundo, não reagiu. E então, simplesmente começou a tocar. Só que, dessa vez, ele escolheu algo diferente. Não foi Satie, não foi Bach. Foi uma melodia autoral, criada por ele mesmo. As notas dançavam com força, emoção e intensidade. A música começou calma e foi crescendo, como se contasse a história de alguém que engole o choro, mas nunca para de lutar. Quando terminou, ninguém disse nada. Os garotos apenas saíram da sala em silêncio. Mas na porta, alguém havia observado de longe. Walter Grange. Sem dizer uma palavra, ele fechou o semblante. E naquele momento, ele tomou uma decisão silenciosa. Aquele garoto precisava ser colocado no lugar, e faria isso diante de todos. Walter Grange caminhava como se estivesse sempre um passo à frente dos outros, queixo erguido, mãos cruzadas atrás das costas e um ar de superioridade que parecia colado à pele. Quem o visse no pátio da Westwood Academy dificilmente o imaginaria em outro papel que não fosse o de autoridade máxima. Mas o que poucos sabiam era que Grange carregava uma frustração escondida, como quem carrega um piano quebrado nas costas.
Décadas antes, ele havia tentado ser pianista profissional. Tinha técnica, disciplina, mas nunca teve o brilho. Os críticos o consideravam competente, porém sem alma, sem emoção. Ele culpava o mundo por isso. Dizia que o sucesso era para os que tinham acessos, sorte, patrocínios. Nunca olhou para dentro. E quando decidiu largar os palcos para se tornar diretor da escola mais prestigiada da região, levou consigo a amargura de quem nunca chegou onde queria. Por isso, Walter Grange não suportava o improviso, nem a naturalidade. Ele valorizava o esforço mecânico, o currículo imaculado, o sangue azul da elite, como se o talento só fosse legítimo quando acompanhado de pedigree. E ver Noah Harper se destacando, pouco a pouco, com sua postura humilde e dedos precisos, o deixava desconfortável. Grange passou a observar o garoto com atenção disfarçada. Sempre que alguém elogiava o talento de Noah, ele respondia com desdém. Vamos ver se esse entusiasmo dura até o fim do trimestre. Mas por trás daquela máscara controlada, Grange sentia algo que não admitia nem para si. Inveja. Não inveja do garoto, mas daquilo que ele nunca conseguiu ser. Um músico de verdade. Um artista que tocava com a alma. Certa manhã, ele passou pela sala de ensaio e viu Noah tocando uma peça complexa de Chopin, sem partitura. Parou diante da porta de vidro e ficou ouvindo por alguns segundos. Era como se cada nota trouxesse um soco em seu orgulho. Quando a música terminou, ele entrou. Você aprendeu isso onde? Noah olhou para ele, calado. Sabe o que é mais perigoso do que o erro, garoto? O talento sem disciplina, sem estrutura, o talento selvagem. Noah apenas o encarou, sem resposta. Grange deu um leve sorriso irônico. Você acha que vai impressionar alguém com isso? Não basta tocar. Aqui é preciso provar que você merece esse piano, esse palco, essa escola. Noah não respondeu, mas algo em seu olhar incomodou o diretor. Não era arrogância, era convicção. Naquela semana, durante a reunião pedagógica, Grange sugeriu incluir desafios públicos nas apresentações mensais da escola. Seria interessante testarmos os alunos em palco. Improviso, técnica, presença. Afinal, a música também é performance. A ideia foi bem recebida por alguns professores que enxergaram nisso uma forma de desenvolver confiança nos alunos. Mas Grange tinha um objetivo oculto: expor Noah. Ele sabia que o garoto era brilhante quando estava sozinho, ou em ambientes controlados. Mas se o colocasse em público? E se o desafiasse, de surpresa diante de todos? Será que ele manteria o controle? Será que seu silêncio viraria fraqueza? No fundo, Grange apostava no fracasso. A tensão entre os dois crescia em silêncio. Noah percebia os olhares constantes. Sabia que estava sendo testado, mas como sempre, não dizia nada, apenas tocava. Até que numa manhã de sexta-feira, a notícia chegou por bilhete. Noah Harper, você está convocado para se apresentar no evento de Ditzels, fim de mês, como solista no piano. Assinado. Direção-geral. A sala de aula inteira leu o bilhete junto com ele. Um aluno sussurrou. Vai ser bonito de ver. Espero que ele toque mesmo, e não fique só olhando. Para o piano. Noah guardou o bilhete sem dizer nada. Mas aquela noite, em casa, ele demorou para dormir. Simone, sua mãe, percebeu o silêncio ainda mais profundo que o habitual. Filho, você está preocupado com a apresentação? Ele balançou a cabeça. Então por que esse olhar? Noah demorou alguns segundos. Depois disse baixinho. Eles não querem que eu toque. Querem que eu erre. A mãe segurou o rosto dele com as duas mãos. Filho, a música está dentro de você. Ninguém pode tirar isso. Nem eles, nem medo, nem diretor. Você não precisa provar nada para ninguém. Só precisa ser quem você é. Naquela noite, Noah colocou os fones de ouvido e ficou horas ouvindo Rachmaninoff, Bill Evans, Herbie Hancock. Músicos diferentes, de épocas e estilos distintos, mas todos com algo em comum.
tocavam com verdade. Na segunda-feira seguinte, Walter Grange cruzou com Noah no corredor. "Está preparado para a apresentação?" Noah não respondeu. Apenas assentiu. Grange forçou um sorriso e disse: "Lembre-se, esse palco é exigente. Ele não perdoa quem não pertence a ele." Era mais do que uma frase. Era um aviso, uma ameaça velada. Mas Noah não desviou o olhar. E pela primeira vez, o diretor sentiu que talvez tivesse subestimado aquele garoto. A casa dos Harper ficava em uma rua tranquila, mas longe dos bairros com cercas vivas e ruas arborizadas. Era uma construção simples, de apenas um andar, com pintura desbotada nas paredes externas e um pequeno jardim improvisado com latas reaproveitadas, que Simone, a mãe, insistia em chamar de meu canteiro de paz. Era ali, naquele lar modesto, que o mundo fazia sentido para Noah, diferente do ambiente frio e opressor da Westwood Academy. Em casa ele era só Noah, não o bolsista, nem o pianista mudo, nem o garoto diferente. Era apenas o filho de David e Simone, o menino que adorava escutar o barulho da chaleira assobiando, o som das teclas do controle remoto nas mãos do pai e o rangido do portão que anunciava quando alguém chegava. Noah se sentia seguro ali. O silêncio era bem-vindo. Os gestos tinham mais valor que palavras. Seu quarto era pequeno, com paredes cheias de anotações e desenhos feitos à mão, partituras incompletas, traços de ideias que só ele entendia. Na cabeceira, ao lado de livros infantis e uma caixinha com palhetas de violão, estava seu tesouro, um velho teclado eletrônico já desgastado, com algumas teclas amareladas, que o pai havia comprado usado quando Noah tinha apenas 6 anos. David Harper trabalhava como entregador noturno para um aplicativo. Montava na bicicleta às 6 da tarde e só voltava depois da meia-noite. O rosto marcado pelo cansaço não escondia o orgulho que sentia pelo filho. "Esse menino vai longe, Simone", dizia sempre enquanto comia apressado entre uma entrega e outra. "Mas eu só quero que ele seja feliz", respondia a esposa, com um sorriso tranquilo, quase cansado, mas cheio de fé. Simone era o coração da casa. Enfermeira técnica numa clínica pública, vivia com os horários contados, mas fazia questão de reservar pelo menos 1 hora por dia para sentar ao lado do filho e ouvi-lo tocar, mesmo que fosse uma única música, mesmo que ela não entendesse nada de composição. Era nesses momentos que Noah se conectava mais profundamente com ela. Através da música, ele dizia tudo o que não conseguia expressar com palavras, quando estava triste, quando sentia medo, quando algo o incomodava na escola. Naquela semana, após a convocação para o evento, Noah passou mais tempo no quarto do que o normal. Tocava em silêncio, criava sequências novas, misturava estilos. Simone percebia a intensidade nos dedos dele e também a tensão nos ombros. Ela entrou no quarto com um prato de macarrão com queijo e se sentou ao lado. "Tá difícil, né?" Noah não respondeu. Continuou olhando para o teclado. "Quando eu era menina, minha mãe dizia que quando a gente fica com o peito cheio, tem que soltar de algum jeito. Eu chorava, às vezes escrevia. Você toca, né?" Ele desviou os olhos por um instante e então voltou a tocar uma melodia lenta, quase arrastada, como se estivesse empurrando as notas com esforço. Simone ouviu por alguns minutos em silêncio. Depois colocou o prato na escrivaninha. "Filho, se eles te colocaram nesse palco, é porque você pode. Mesmo que tenha sido para te testar, você é mais forte que esse teste." Naquela noite, depois que os pais dormiram, Noah ficou deitado de olhos abertos olhando o teto. Não sabia exatamente como se preparar para aquilo. Ele já tinha tocado em palcos improvisados na comunidade, em pequenos eventos da igreja, mas nada se comparava ao que enfrentaria. A elite musical da Califórnia, reunida em um auditório luxuoso, com pais influentes, professores renomados e o olhar crítico de Walter Grange. E mesmo assim,
Havia algo dentro dele que não queria recuar. Talvez fosse a lembrança dos sorrisos falsos, das brincadeiras maldosas. Talvez fosse a presença da senhora Delaney, a única da escola que o via de verdade. Ou talvez fosse a melodia que insistia em nascer em sua cabeça. Uma música que ele ainda não havia tocado, mas que já sentia no peito. No fim de semana, David chegou com uma surpresa. Uma flauta transversal usada, que um cliente havia lhe dado como gorjeta depois de saber da história de Noah. Eu sei que seu coração é do piano, mas talento não cabe em um só instrumento, né? Noah segurou a flauta com cuidado, quase como se fosse frágil demais para suas mãos. Sorriu, pouco, mas sincero. Obrigado, pai. Eu quero te ver no palco, filho. Não só tocando, mas mostrando quem você é. E naquele momento, Noah entendeu que a apresentação não seria apenas sobre música. Seria sobre ele, sobre sua existência naquele espaço, sobre o direito de ocupar um lugar que muitos queriam tirar dele. Durante os dias seguintes, ele dividiu o tempo entre a escola e o quarto. Tocava piano com intensidade, mas também escrevia. Compunha trechos pequenos, como quem constrói uma escada degrau por degrau. Aos poucos, a melodia da música autoral que ele sentia dentro dele foi se formando. Na escola, Walter Grange observava de longe. Cada vez que via o garoto entrar para a aula de música, anotava algo no caderno. Ainda acreditava que Noah falharia, mas Noah não carregava a música só nos dedos. Carregava no sangue e, mais do que nunca, sabia que estava prestes a transformar dor em som e silêncio em resposta. Na Westwood Academy, tudo era padronizado. Os cabelos, as vozes, os sorrisos ensaiados. Até o modo como os alunos caminhavam pelos corredores, confiantes, como se tivessem certeza de que o mundo os aguardava com portas abertas. Noah Harper era uma nota fora da partitura. Nos primeiros dias, o desconforto era silencioso, quase invisível, como uma corrente fria passando por baixo da porta. Mas aos poucos, o incômodo se transformou em palavras sussurradas, olhares insistentes e risos contidos. Noah não reagia. Ele sabia como era ser o diferente, desde sempre. Mas ali, naquele universo onde tudo brilhava menos ele, o peso do preconceito era mais pesado do que nunca. Na aula de técnica vocal, enquanto os alunos faziam exercícios em grupo, um garoto chamado Brandon, loiro, voz firme, sempre cercado por outros, cochichou algo que arrancou risadas. Acho que ele não fala porque só sabe cantar com as mãos. Noah continuou olhando para o quadro como se não tivesse ouvido, mas ouviu. Sempre ouvia. Na aula de composição, deixavam propositalmente a cadeira dele mais afastada do grupo. Ele escrevia suas partituras em silêncio, enquanto os demais se entreolhavam, lançando olhares de zombaria como se dissesse: o que ele está fazendo aqui? Mas Noah se mantinha firme, e não porque era frio, mas porque, se quebrasse por dentro, sabia que não conseguiria se reconstruir depois. A diretoria não interferia. E Walter Grange, mesmo sabendo de tudo, nunca fez qualquer esforço para conter as provocações. Pelo contrário, seu silêncio era uma forma de autorização tácita. Grange via nas atitudes dos alunos uma espécie de seleção natural. Na cabeça dele, se Noah não aguentasse a pressão, era porque nunca deveria ter entrado ali. Certo dia, enquanto tocava um trecho de Schumann em uma das salas de prática, um grupo de 3 alunos entrou sem bater. Entre eles, Brandon. Você treina isso o dia inteiro, né? Mas isso não faz de você um músico, só um repetidor de tecla. Outro completou. A música é expressão e você nem se expressa. Noah continuou tocando. Suas mãos não tremeram, mas sua respiração ficou mais curta. A melodia, antes fluida, começou a sair desconectada, como se a alma dele estivesse sendo silenciada por dentro. Vai lá, Mozart da periferia, toca alguma coisa que preste. E saíram, rindo,
Naquele dia, ele chegou em casa mais calado que o normal. Sentou-se à mesa, mexeu no prato sem comer. Simone percebeu, mas não forçou. À noite foi até o quarto, viu o filho deitado, olhos abertos, e apenas se sentou ao lado. Quer que eu fique aqui? Noah assentiu. Ela não perguntou nada. Apenas ficou ali, segurando a mão dele. Na semana seguinte, durante um intervalo, Noah se dirigia para a biblioteca quando passou por um grupo de alunos sentados no pátio. Um deles colocou o pé discretamente no caminho. Noah tropeçou, caiu. Os cadernos se espalharam pelo chão. A flauta que ele levava na mochila caiu e rolou até bater na parede. Risos, cochichos. Ops! Foi sem querer. Você devia prestar mais atenção no caminho, Harper. Ele se levantou devagar. Juntou os papéis, pegou a flauta com cuidado, conferindo se não havia trincos. Não disse nada, não chorou. Mas naquele dia, ao chegar em casa, ele não tocou, não escreveu, não escutou música. Apenas ficou no quarto, sentado no chão, abraçado aos joelhos. Foi David quem entrou primeiro. Filho, você está se machucando por dentro, né? Noah não respondeu, mas seu silêncio era diferente. Não era paz, era peso. David se sentou ao lado. Você quer que eu vá lá? Fale. Com alguém? Noah balançou a cabeça. Então me deixa te dizer uma coisa. Você não precisa provar nada para nenhum desses moleques. Mas o que você carrega aí, filho? Isso é maior do que todos eles. Isso não é só música. É coragem. Na manhã seguinte, Noah já acordou mais cedo. Vestiu de uniforme com calma e, antes de sair, pegou o caderno de composições e escreveu algumas linhas novas. Trechos soltos, mas cheios de força. Na escola, entrou na sala como sempre. Sentou-se no fundo, abriu o caderno e começou a trabalhar. Na aula de harmonia, a professora pediu que cada aluno apresentasse uma proposta de composição. Noah foi o último a ser chamado. Quer apresentar sua ideia, Noah? Ele se levantou, andou até o piano, sentou-se com firmeza e tocou. A melodia era densa, sombria, mas com brechas de luz. Era como caminhar por um túnel e ver um feixe brilhando ao fundo. Era a dor transformada em arte. A sala ficou em silêncio. Quando terminou, a professora disse apenas: Isso foi corajoso. Brandon soltou um comentário cínico. Legal. Mas a plateia real não vai ficar em silêncio assim, né? Noah não respondeu. Apenas voltou para o lugar. Mas a professora dessa vez respondeu por ele. Brandon, uma plateia de verdade reconhece quando está diante de algo autêntico. E você, consegue reconhecer? A sala caiu num silêncio incômodo. O dia do evento se aproximava. E enquanto os risos e insultos seguiam, Noah construía, nota por nota, a resposta que o mundo não estava preparado para ouvir. Era inevitável. Por mais que Noah Harper tentasse passar despercebido, a música sempre o denunciava. Nas últimas semanas, ele vinha compondo algo que nem sabia nomear. Não era uma peça clássica, nem jazz, nem contemporânea. Era Noah. Uma melodia que nascia do silêncio, atravessava suas dores e ganhava forma cada vez que ele tocava. A professora Sra. Delaney notava isso. Sempre que entrava na sala e o via ao piano, ela parava, escutava e não dizia nada, não precisava. O talento de Noah falava por si. Um dia, ela pediu que ele ficasse depois da aula. Noah, posso te fazer uma pergunta? Ele assentiu. Você já pensou em se apresentar com uma composição sua no evento? Ele hesitou. Não por medo de tocar, mas por medo de mostrar quem era, de expor suas verdades num palco que até agora só lhe devolveu desprezo. Sua música diz coisas que você não fala, e as pessoas precisam ouvir. Noah respirou fundo. Seus dedos passeavam inquietos sobre a borda do banco do piano. Acha que eles vão entender? Eles não precisam entender, precisam sentir. Enquanto a professora o apoiava discretamente, outros professores também começaram a perceber o talento singular do menino. O professor de percussão comentou durante uma reunião pedagógica: aquele garoto, Harper, ele tem um ouvido absoluto.
Corrigiu uma afinação no xilofone que ninguém percebeu. A professora de teoria musical completou. E ele não lê partitura como os outros. Ele ouve, lê e ouve ao mesmo tempo. É raro. Esses comentários chegaram aos ouvidos do diretor Walter Grange. Mas em vez de orgulho, ele sentiu incômodo. O nome de Noah começava a circular com respeito, e para um homem como Grange, isso significava ameaça. Ele chamou Sra. Delaney para uma conversa formal. Tenho escutado certos rumores sobre nosso bolsista que está encantando professores com composições próprias. São fatos, Sr. Grange. Ele é excepcional. O diretor se encostou na cadeira, cruzando os dedos à frente da boca. Cuidado com esses encantos. Às vezes, o que parece talento é só sorte bem conduzida, curiosidade disfarçada de genialidade. O senhor realmente acredita nisso? Acredito que reconhecimento sem provação gera arrogância. Ela franziu o senho. No caso dele, senhor, o reconhecimento é sobrevivência. Grange encerrou a conversa com uma expressão neutra, mas a decisão já estava tomada. O palco do evento seria o teste final. Na semana seguinte, Noah passou a ser observado mais de perto. Professores o chamavam para auxiliar colegas. Um aluno de flauta ficou boquiaberto ao vê-lo corrigir uma nota com um simples gesto. Você sabe tocar isso também? Noah assentiu. Você toca o quê, afinal? Tudo que tiver som. Esse comentário se espalhou. O menino que toca tudo virou piada para alguns, admiração para poucos. Mas para Grange, aquilo foi a gota d'água. Chamou o garoto para uma conversa na diretoria. Noah entrou, sentou-se à frente da mesa pesada de madeira escura. Sr. Harper, começou Grange, tenho ouvido muitas histórias sobre você. Noah ficou em silêncio. Gente encantada, professores impressionados, mas eu prefiro ver com os próprios olhos, ou ouvir com os próprios ouvidos neste caso. Ele se levantou, caminhou até um piano de cauda no canto da sala. Toque algo, qualquer coisa. Noah se levantou hesitante. Sentou-se ao piano, respirou fundo e tocou. Não foi sua composição, nem algo clássico. Tocou um arranjo simples, mas cheio de emoção. Um trecho de Somewhere Over the Rainbow, delicado, cheio de pausas e sutilezas. Era como se ele dissesse, você quer que eu me prove? Está aqui. Grange ouviu tudo de pé, braços cruzados. Quando terminou, fez silêncio por alguns segundos e então disse, é melhor do que eu esperava. Mas o palco é outra história. O palco cobra. O palco julga. Espero que esteja pronto. Era mais do que um aviso. Era um aviso com veneno. Do lado de fora, Sra. Delaney esperava Noah no corredor. Ele te fez tocar? Noah assentiu. E como foi? Ele não ouviu. Ele só escutou. Ela sorriu triste. Então toque para quem ouve, não para ele. A notícia se espalhou. Noah Harper, o bolsista silencioso, estaria no evento como solista. Alguns professores aplaudiram a decisão. Outros torceram o nariz. E os alunos? Bem, os alunos se dividiram. Brandon foi o primeiro a zombar. Vai ser bonito. Aposto que vai travar no meio. Mas havia um grupo pequeno, mais novo, que começou a olhar Noah com outros olhos. Talvez por curiosidade, talvez por respeito, ou talvez porque, no fundo, sabiam que ele estava ali por algo muito maior do que todos eles podiam entender. Na última semana antes do evento, Noah quase não falava, mas também não fugia. Ensaio após ensaio, ele polia cada detalhe da composição. Não queria tocar bonito, queria tocar verdadeiro. Em casa, Simone preparava seu uniforme com carinho, passava as roupas com mais cuidado. David chegava mais cedo do trabalho. Amanhã é o grande dia, hein? Noah assentiu. Você está pronto? Ele respondeu com uma frase que o pai jamais esqueceria. Eu nasci pronto. Eles é que ainda não me ouviram. O grande evento da Westwood Academy era mais que uma apresentação. Era uma vitrine.
Pais influentes, ex-alunos renomados, investidores da área cultural e membros do conselho educacional ocupavam as primeiras fileiras do auditório, decorado com flores brancas e cortinas de veludo vermelho. Era ali que talentos eram revelados ou descartados. Noah chegou cedo. Usava uniforme impecável, o cabelo bem aparado pela mãe na noite anterior, e levava nas mãos seu caderno de partituras com a composição final. Não tinha nome, era apenas a música que ele sentia, sua história, seu grito, enquanto os outros alunos se aqueciam com risos e selfies. Noah se sentou num banco ao lado do palco e apenas observava. A tensão no ar era densa, mas ele estava calmo. Não havia mais dúvidas em seu peito, apenas música. Nos bastidores, Walter Grange circulava entre professores e convidados com um sorriso de anfitrião bem treinado. Seu terno era escuro, a gravata ajustada milimetricamente e a postura ereta como um regente diante da própria orquestra. Mas dentro dele havia uma tempestade. Grange havia planejado tudo. A ordem de apresentação, a iluminação, até os comentários protocolares que faria após cada número. Mas havia um detalhe que ele não havia compartilhado com ninguém: a armadilha. Quando subiu ao palco para dar início ao evento, sua fala foi medida, formal e fria. Senhoras e senhores, hoje teremos uma noite de celebração. Celebração da arte, da disciplina e do talento construído com esforço. Nossos alunos vêm se preparando há meses para esta apresentação. Fez uma pausa dramática, varrendo a plateia com os olhos. E entre os nossos destaques, temos uma surpresa. Um jovem aluno que será desafiado a mostrar seu talento fora da sala de aula, diante de todos vocês pela primeira vez. Uma apresentação sem ensaio, sem prévia, só ele e o piano. As cabeças se voltaram curiosas. Grange continuou. Convido agora ao palco o aluno Noah Harper. Um burburinho correu pelo salão. Senhora Delaney, sentada na segunda fileira, arregalou os olhos. Aquilo não fazia parte do programa. Noah, por sua vez, permaneceu parado por alguns segundos. Não havia sido avisado daquele novo formato. Sabia que se apresentaria, mas não com essa introdução, com esse tom de armadilha. Grange completou. Nosso jovem músico será desafiado a interpretar uma peça à sua escolha. Neste palco, nesta hora, sem preparação, como os verdadeiros músicos fazem. Alguns aplaudiram, outros apenas observavam. Brandon, no canto da sala, sorria como quem esperava um espetáculo catastrófico. Senhora Delaney se levantou, mas foi contida por outro professor. Ele vai conseguir, disse, como se tentasse acreditar tanto quanto queria proteger. Noah subiu os degraus com calma. Seu corpo era leve, mas por dentro o coração batia como um tambor descompassado. Sentou-se ao piano. As luzes focaram nele. O salão silenciou. Grange, em pé no canto do palco, cruzou os braços. Quando estiver pronto, Harper. Noah olhou para as teclas. Não pela dúvida, mas pelo respeito. Respirou fundo. Fechou os olhos. E então, tocou. Não começou com velocidade nem com floreios técnicos. Começou com uma nota só. Longa, profunda, como se puxasse o ar do silêncio. E depois outra, e outra, até que a melodia nasceu. Não era uma música conhecida, era a sua composição. Aquela que havia escrito entre lágrimas e noites sem dormir. Aquela que trazia o peso dos risos que fingia não ouvir. Aquela que carregava o amor dos pais, o incentivo da professora, a dor de ser invisível e a força de não ceder. As notas ganharam vida. Algumas suaves como suspiros, outras firmes como passos decididos. O salão, antes inquieto, agora parecia suspenso no ar. Não havia mais cochichos, nem movimentos, apenas olhos fixos, ouvidos atentos. Quando Noah chegou à parte final da peça,
Seus dedos aceleraram, os acordes se tornaram densos, intensos, quase desesperados. E então, no último compasso, ele pausou e soltou a última nota, longa, pura, limpa, silêncio. Por um segundo, parecia que o som ainda estava no ar, flutuando. E então, a primeira palma, depois outra, e logo o salão inteiro estava de pé. Aplausos, gritos contidos, alguns pais enxugando os olhos, professores perplexos. Grange permanecia imóvel. Sua armadilha havia falhado. Ou melhor, havia sido o palco da maior consagração da noite. Noah se levantou, não sorriu, apenas agradeceu com um leve aceno de cabeça e desceu do palco em silêncio, como sempre. Mas pela primeira vez, seu silêncio tinha o som de uma vitória. Naquele instante em que a última nota de Noah ecoou pelo salão, houve algo raro, um silêncio pleno e absoluto. Não era o tipo de silêncio constrangido, como quando algo dá errado. Era o tipo que aparece quando uma alma fala alto demais para que alguém se atreva a interromper. Noah desceu do palco com passos calmos, olhos no chão. Não parecia abalado, nem empolgado. Parecia inteiro. Pela primeira vez desde que entrou naquela escola, ele não se sentia um intruso. Não porque alguém tivesse dito que ele pertencia, mas porque a música havia deixado isso claro. A plateia ainda se levantava quando ele se sentou discretamente no banco do lado esquerdo do auditório. Senhora Delaney, com lágrimas nos olhos, o procurava entre as fileiras. Encontrou-o escondido na sombra. Fez um sinal com a mão, uma espécie de reverência silenciosa. Ele correspondeu com um leve aceno. Os comentários começaram a se espalhar como fogo em palha seca. Mikhail, como ele compôs isso sozinho? Aquilo não era uma peça famosa, era dele. É esse o bolsista? O menino calado, na mesa do fundo, um senhor de terno escuro e olhar atento levantou-se com expressão séria. Ninguém ali sabia, mas tratava-se de Martin Langdon, membro do conselho curador da Westwood Academy e um dos doadores mais antigos da fundação. Sentou-se na lateral do palco, observando cada movimento após a apresentação. Seus olhos não perdiam nada, enquanto os outros alunos continuavam com suas apresentações, corretas, bem ensaiadas, mas sem brilho. Noah permanecia em silêncio. Alguns o olhavam de canto, outros o evitavam. A energia em volta dele havia mudado. Antes era o estranho, agora era o mistério que ninguém entendia. Brandon, que se apresentaria mais tarde com uma peça clássica de Vivaldi, parecia inquieto. Roía as unhas, olhava para o chão. Pela primeira vez, ele se sentia pequeno diante de alguém que ele mesmo havia chamado de invisível. Nos bastidores, Walter Grange se mantinha firme, como se nada tivesse acontecido. Mas o aperto em sua mandíbula e os olhos fixos denunciavam a tensão. Ao final do evento, com todos os alunos reunidos no palco para a despedida coletiva, Grange subiu ao microfone. Seu rosto mantinha a mesma expressão de sempre, austera, impenetrável. Gostaria de parabenizar todos os alunos pelas apresentações desta noite. Tivemos momentos técnicos impecáveis e algumas surpresas. Fez uma pausa curta, os olhos vasculhando o auditório. Nosso objetivo sempre foi formar músicos preparados para o mundo. E hoje vimos que a música não se resume à técnica. Ela é, sobretudo, coragem. Era uma tentativa de retomar o controle do momento, mas já era tarde. O salão aplaudia, mas os olhos estavam voltados para outro lugar, para Noah, para o menino que não havia dito uma só palavra, mas havia tocado todas as feridas e todas as esperanças daquela plateia. Ao final da cerimônia, pais, professores e convidados se misturaram no saguão. Noah tentava sair discretamente pela lateral, mas uma mulher bem vestida se aproximou dele com passos firmes. Noah Harper, ele se virou sem saber o que responder. Sou esposa do Sr. Langdon. Ele gostaria de falar com você. Pode acompanhá-lo, por favor?
Senhora Delaney viu a cena de longe e se aproximou. Está tudo bem? A mulher sorriu. Muito. Seu aluno é extraordinário. Na sala reservada, Martin Langdon aguardava sentado. Era um homem de fala baixa, olhos marcados pelo tempo, mas com uma postura imponente. Noah entrou com cautela, acompanhado pela esposa dele e pela professora. Sente-se, por favor, disse Langdon. Quero te agradecer. Noah não entendeu. Essa escola existe há mais de 60 anos. Vi centenas de apresentações neste palco, mas hoje você me lembrou por que criamos isso aqui. Fez uma pausa, cruzando as mãos sobre o joelho. Você tocou mais que um piano, garoto. Você tocou consciências. Olhou para a senhora Delaney. E também me mostrou que estamos deixando a escola nas mãos erradas. Ela não respondeu, mas a emoção nos olhos dizia tudo. Langdon voltou-se para Noah. A partir de hoje você tem minha palavra, sua bolsa é vitalícia. Terá acesso a mentorias especiais, instrumentos de alta performance e proteção, porque talento como o seu precisa ser cuidado. Noah ainda não sabia como reagir, mas seus olhos marejados entregavam o que sua voz não sabia dizer. Langdon se levantou. E mais uma coisa, o Sr. Grange será afastado. A escola precisa refletir o futuro, e o futuro tem a sua cara. Do lado de fora da sala, a noite caía sobre a cidade. Mas ali dentro, uma nova luz havia sido acesa. Noah voltou para casa naquela noite com os pais. No caminho, ninguém disse nada. Mas havia uma paz profunda entre eles, como se todos soubessem que algo grandioso havia acontecido. Não apenas na vida de Noah, mas na estrutura de tudo o que o rodeava. Na manhã seguinte ao evento, a Westwood Academy parecia silenciosa demais. Os corredores, que costumavam ecoar vozes cheias de segurança e risos abafados, estavam tomados por um clima de incerteza. Todos sabiam que algo havia mudado, mas ninguém ainda tinha palavras para nomear aquilo. Na sala da diretoria, Walter Grange mantinha sua rotina. Terno alinhado, xícara de chá na mesa, a agenda do dia. À direita, como sempre, mas por dentro ele estava inquieto. A apresentação de Noah na noite anterior o havia deixado exposto. Sua estratégia de humilhação havia se transformado em palco de consagração. Ele não esperava que Martin Langdon estivesse presente, muito menos que reagisse como reagiu. Langdon era mais que um benfeitor, era o verdadeiro pilar da fundação da escola, e quando ele se posicionava, ninguém ignorava. Às 9h em ponto, a secretária da escola bateu à porta. Senhor Grange, o Sr. Langdon está aqui. Grange não esboçou surpresa, apenas assentiu. Peça que entre. Langdon entrou com passos lentos, mas firmes. Fechou a porta atrás de si. Por um momento, os dois homens se encararam em silêncio. A que devo a honra da visita tão cedo? Disse Grange, tentando soar diplomático. Walter, ontem eu assisti a uma das apresentações mais impactantes que esta escola já teve. Sim, o evento foi bem conduzido. Os alunos se saíram bem. Não estou falando dos alunos, Walter. Estou falando de um aluno, de Noah Harper. Grange ajeitou a gravata, mantendo o rosto neutro. Ah, sim, o bolsista. Tem talento, sem dúvida. Langdon se aproximou da mesa. Você sabia que ele iria tocar aquela peça autoral? Ele tem liberdade criativa, como os outros. Não interfiro nesse tipo de escolha. Mas interferiu na maneira como o apresentou, na maneira como o desafiou. Aquilo foi um teste público, não uma introdução. E o que me espanta, Walter, é que mesmo depois do que ouvi ontem, você ainda tenta manter essa pose. Grange cruzou os braços. Martin, com todo respeito, essa escola precisa de padrões. E, com esse tipo de aluno, é necessário testar, separar o talento da sorte. Langdon aproximou-se ainda mais. Você está repetindo o discurso que há décadas fecha portas para talentos verdadeiros. O que vi ontem foi um menino tocar com a alma. Coisa que, me desculpe dizer, você nunca conseguiu fazer.
E não por falta de habilidade, mas por falta de humildade. Grange se calou. Pela primeira vez, sem resposta imediata. Langdon prosseguiu. A partir de hoje, você está afastado do cargo. O conselho vai oficializar nas próximas 48 horas. E sim, será divulgado. A escola precisa de uma liderança que forme artistas, não muros. Grange tentou argumentar. Isso é radical. Você está cedendo a uma comoção emocional. Langdon respondeu com firmeza. Não, estou respondendo a verdade. A música de Noah me fez lembrar por que criamos esse lugar. E você, Walter, me fez lembrar por que ele precisa mudar. Saiu da sala sem esperar resposta. Na mesma manhã, um comunicado oficial foi enviado a todos os funcionários e pais dos alunos. O conteúdo era direto. Informamos que o diretor Walter Grange será afastado de suas funções administrativas, por decisão unânime do Conselho Gestor. A escola passará por um processo de reestruturação com foco em diversidade, inclusão e fortalecimento do talento individual como valor essencial. A notícia se espalhou rápido. Alguns professores comemoraram discretamente. Outros, surpresos, começaram a repensar o que sabiam sobre Noah. Brandon, ao ler a notícia no celular durante o intervalo, ficou em silêncio por vários minutos. Pela primeira vez, não zombava de nada. Noah, ao ser chamado à coordenação e informado pessoalmente por Langdon sobre a decisão, não soube o que dizer. Ouviu tudo em silêncio, com os olhos fixos. Langdon finalizou. Você não pediu nada disso, Noah, mas você conquistou com verdade, e isso ninguém pode tirar de você. Nos dias que se seguiram, mudanças começaram a acontecer. A escola criou um novo programa de mentoria para alunos bolsistas. As salas de prática foram reabertas fora do horário de aula. Professores passaram a propor aulas colaborativas, misturando perfis e níveis. E o nome de Noah virou referência. Mas ele não buscava isso. Continuava discreto, ainda calado, ainda tímido. Mas agora, quando passava pelos corredores, havia um novo tipo de silêncio ao seu redor. O silêncio do respeito. Na semana seguinte, ele recebeu uma carta especial. Um convite para tocar em uma pequena apresentação promovida por uma orquestra juvenil de Los Angeles. Seria a primeira de muitas. Em casa, quando mostrou a carta aos pais, Simone o abraçou forte. David soltou um "sabia", como se estivesse apenas esperando que o mundo acordasse para o que ele já via há anos. Na noite anterior à nova apresentação, Noah estava no quarto, olhando para o teclado. Simone entrou, sentou ao lado e perguntou: "Tá nervoso?" "Um pouco. Tem alguma coisa que você quer dizer, filho?" Ele pensou por alguns segundos. Depois, respondeu baixinho: "A música me ouve, mãe, mesmo quando ninguém mais ouve." Ela segurou a mão dele com força. "E agora, o mundo também está ouvindo, Noah." O auditório em Los Angeles era menor que o da Westwood, mas carregava algo diferente no ar. Um clima de reverência sincera. Não havia ostentação nem holofotes teatrais. Ali estavam músicos, educadores, jovens talentos e pais atentos, todos ali por uma única razão: escutar. Noah subiu ao palco com os mesmos passos firmes de sempre. Não havia discurso de abertura, nem desafio velado. Apenas o silêncio antes da primeira nota. E agora, ele sabia o poder que havia nesse silêncio. Tocou sua composição mais recente, uma nova versão da mesma peça que apresentou na escola, mas agora com nuances mais suaves, mais maduras, como se tivesse crescido junto com ele. Os dedos deslizavam com precisão, mas era o sentimento que preenchia cada acorde que mantinha todos imóveis. A melodia falava de superação, de dignidade, de encontrar voz mesmo sem palavras. Ao final, não houve gritos. Apenas um aplauso longo, profundo e emocionado. Após a apresentação, Noah foi cumprimentado por músicos consagrados, maestros e organizadores que já conheciam sua história, não por redes sociais, mas pelos corredores da arte.
onde o talento verdadeiro sempre encontra ouvidos atentos. Ele foi convidado para estudar com um renomado professor particular, com todas as despesas cobertas. A Westwood Academy, agora sob nova direção, anunciou que Noah seria o primeiro aluno homenageado com um programa de bolsas ampliado que levaria seu nome, Projeto Harper, destinado a jovens talentosos de comunidades carentes. Noah voltou à escola dias depois. Ao passar pelo corredor onde antes ouvia risadas e cochichos, encontrou agora sorrisos tímidos, cumprimentos contidos e até admiração. Brandon o encarou de longe, abaixou os olhos e disse apenas: "Você é bom, muito bom." Noah assentiu sem rancor, mas o que mais mexia com ele era ver, na entrada da escola, uma nova faixa pendurada no hall principal. A música é o som da verdade, que ela nunca seja silenciada. Noah Harper, 10 anos. Simone e David o abraçaram com o orgulho de quem não precisava de reconhecimento para saber quem ele era. Mas agora, o mundo também sabia. Sua história chegou a outras escolas, inspirou professores, famílias e jovens que nunca se sentiram ouvidos. Não como uma fábula, mas como uma verdade crua, real e tocante. Noah não queria ser herói, só queria tocar. Mas ao tocar, fez mais. Curou feridas invisíveis, desafiou estruturas e mostrou que até os que falam pouco podem gritar, com notas, com silêncio e com coragem. E naquela mesma casa, humilde onde tudo começou, com o jardim improvisado e o teclado antigo ainda no canto do quarto, Noah compôs sua próxima peça, não para provar nada a ninguém, mas para lembrar a si mesmo do que sempre soube, que ele nunca precisou de palco para ser ouvido. Só precisava que alguém escutasse com o coração. E você? Você acredita que o talento pode vir de onde menos se espera? Já viu alguém ser julgado antes de ser ouvido? Compartilhe sua opinião nos comentários. Queremos conhecer sua história também. E se essa história tocou você, inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios. Tem muita gente como Noah esperando para ser ouvida. Até a próxima!